Nós faremos mais uma meditação na nossa série de lições ao Mestre. A gente tem feito meditações nas parábolas proferidas por Jesus Cristo. E nesse domingo gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sintam-se muito à vontade, é uma alegria, um privilégio tê-los conosco nessa noite. Para aqueles que não têm Bíblia, não estão portando a Bíblia, a gente vai projetar o texto. Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, Deus, pela Tua Palavra, pelo privilégio, Deus, de nos reunirmos, Senhor, comunitariamente para Te adorar. E Te suplicamos, Deus, que nesse momento o Senhor possa falar conosco. Fale conosco, Deus, através da Tua Palavra, que o Senhor possa aperfeiçoar, Senhor, o nosso coração, ampliar
a nossa percepção acerca do Senhor, do Teu amor, a fim de que vivamos vidas, Senhor, mais bonitas, que apontem, Deus, para o Evangelho, que glorifiquem o Teu santo nome. Deus amado, faça assim conosco, Deus, nessa noite, Deus. Nós te clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, né? A parábola do filho pródigo. E o pastor Cristiano mencionou, né, logo quando ele abriu essa série de pregações, falando sobre o método usado por Cristo, né, para comunicar verdades celestiais, fazendo uso de parábolas, né, contando histórias. Eu, numa determinada oportunidade, fui convidado para poder pregar num culto de Páscoa para crianças. E a gente tinha feito já uma série de programações, né, para as crianças, enfim, teatro, várias coisas alusivas à Páscoa, e a gente encerraria com essa pregação. E eu já tinha feito isso antes, né, como a faixa etária, né, o intervalo etário era muito grande, crianças de 5 a 12 anos, mais ou menos, eu fiquei meio apreensivo pensando, né, como comunicar o Evangelho, né, para tanta gente, né, de diferentes idades e manter todo mundo atento àquilo, então eu fiquei meio apreensivo em relação a isso. Só que eu já tinha vivido uma experiência anterior em que eu tinha elaborado uma história, enfim, falado o Evangelho, né, de forma metafórica para as crianças, e eu fui fazer a mesma coisa, né? Bolei uma história, enfim, para depois ir fazendo os links, né, comunicando para as crianças. E depois de algum tempo contando a história, um menininho que devia ter mais ou menos uns 7 anos, ele se levantou e falou assim: tio, a gente está falando de Páscoa aqui, mas eu ainda não entendi em que momento que o senhor vai falar de Jesus. Aí eu fiquei muito sem graça, né? Como ele tem coragem de fazer isso, né? Desse tamanho, levanta e me interrompe assim no meio da história. E eu lá empenhado, tentando fazer os links para as crianças entenderem. Então, depois de ter ficado muito desconcertado, aí eu fui e chamei o menino à frente. Eu falei assim: rapaz, vem aqui à frente, vem. Eu já estava super constrangido. Então, deixou de ser uma pregação, uma contação de história, a gente transformou em algo mais interativo. E a gente ficou batendo papo e eu fui tentando explicar para eles o que tinha acontecido, né, de que forma eu estava querendo comunicar o Evangelho, e as crianças, né, com muita boa vontade, foram entendendo. Só que, no fim das contas, eu percebi que realmente a história era muito ruim, né? Eu não tinha ido muito bem naquela empreitada. Só que com Cristo é diferente. As parábolas criadas por Cristo, cada um dos elementos foram cuidadosamente deliberados. Não existem elementos soltos, não existem personagens soltos na história. Ele pensou cada um dos personagens para comunicar verdades celestiais. E tudo isso com uma perfeição divina. Então, quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, é necessário que a gente esteja muito atento àquilo que os personagens centrais, a cada uma das suas histórias, das suas características, do perfil de cada um. Então, Cristo quer nos comunicar coisas preciosas com cada um desses detalhes. No capítulo 15, no versículo 1 e 2, a gente vai projetar também um texto, se você não está com a Bíblia, existe um detalhe que é muito importante para que a gente possa ter uma boa compreensão dessa parábola. Porque quando Jesus Cristo, antes de iniciar essa série de 3 parábolas que a gente encontra aqui no capítulo 15, o texto diz o seguinte: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, quando fala de publicanos e pecadores, está dizendo da categoria que era mais desprezada entre os religiosos daquele tempo. Eram aqueles que não tinham expectativa de salvação, que se sentiam, olhavam para a religião e entendiam como algo impenetrável, inalcançável para eles. Então, Jesus recebia essas pessoas. Só que quando Jesus recebia essas pessoas, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, de um lado estão publicanos e pecadores, do outro lado estão fariseus e escribas, que era a tropa de elite da religião daquele tempo. Era o pessoal mais respeitado em termos de obediência à lei, à interpretação da lei. Então, são esses 2 grupos que estão ouvindo Jesus Cristo falar. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a ampliar a nossa percepção da parábola. A gente começa a entender que Jesus Cristo ele tinha verdades profundas a comunicar a ambos os grupos.
Então, quando ele começa a elaborar a história, ela já é, por si só, um evento impensável para aquele tempo, para aquele momento. Porque era uma sociedade extremamente patriarcal. E, dentro dessa perspectiva, a gente imaginar um filho se virar para o seu pai e dizer: pai, olha só, da minha parte, aquilo que me cabe dentro da herança, que eu estou a fim de ir embora e viver de uma forma diferente. Ir embora, deixar a casa do pai, significava estar longe da influência, longe dos conselhos do pai, longe daquilo que o pai entendia que era certo ou errado, era viver longe de tudo aquilo que pudesse ter o dedo do pai. E quando a gente pensa em herança, obviamente, a ideia de herança pressupõe que o detentor original dos bens está morto. Então, era como se o filho estivesse dizendo para o pai: olha só, eu quero viver como se você não mais existisse. E eu quero dar curso à minha própria vida de acordo com a minha vontade. E assim o filho faz. Então, a gente procura pintar na nossa cabeça o que seria isso. O filho colocando na sua mala todas as bênçãos que o pai lhe cercou e partindo para uma terra distante, para viver de acordo com a sua vontade, viver a seu bel prazer. E chegando nessa terra distante, ele começa a dissipar tudo aquilo que o pai o tinha cercado. Ele começa a perder tudo aquilo que o pai tinha cercado a sua vida, tinha o abençoado. E tudo aquilo começa a ser dissipado, tudo aquilo começa a ir embora, tudo aquilo começa a se esvair. E num determinado momento, Cristo diz que uma grande fome assola aquele lugar. E aquele homem, então, não vê outra alternativa que começar a buscar meios de sobrevivência. Só que Cristo diz que o meio de sobrevivência que esse homem encontrou não foi como pescador, não foi cuidando de ovelhas, não foi cuidando de gado, mas foi cuidando de porcos. Então, dentro da cultura judaica, o porco era um animal imundo, eles não se alimentavam de porcos. Só que aquele rapaz, aquele homem, ele não foi só cuidar de porcos, não foi simplesmente se tornar zelador do chiqueiro, mas como ele gostaria de poder comer a comida que os porcos comiam. Então, tente imaginar o que significava isso para o judeu daqueles dias. É você cuidar de um animal que você não come a carne, que você o considera imundo, cerimonialmente imundo. Você não só cuida dele, mas você quer comer a comida que o porco come. E nem isso você pode fazer. Quando a gente para pensar sobre isso, e a gente lembra do primeiro grupo que é citado, que estava perto de Cristo, a gente começa a pensar o que isso tem a ver com o homem, com os seres humanos, o homem em espécie. Alguém que tem a sua vida cercada com o cuidado de Deus, que respira, que tem o alimento, que tem roupas, que tem bênçãos que ele nem consegue se dar conta que foi o Pai que o deu. E essa pessoa, ela resolve viver como se o Pai não existisse, ela opta por viver surda para a voz do Senhor. Só que ele diz que viver dessa forma fez com que aquele homem ele experimentasse uma fome, porque quando ele diz que aquele lugar foi assolado por uma fome, de repente um grande vazio ocupou aquele filho mais novo. E ele tentava suprir esse vazio de todas as formas. Só que o problema é que quando ele vai se associando a pessoas para poder tentar saciar o seu apetite, essas pessoas o levam para um nível de degradação pior do que o que ele estava anteriormente. Então, ele primeiro passa fome, depois ele se torna zelador de chiqueiro, depois ele quer comer a comida que os porcos comem.
Então, a gente começa a pensar o que é viver uma vida afastado dos cuidados do Senhor. O que é fazer a opção de se fazer surdo para a vontade de Deus. E aquele homem, num determinado momento, ele se dá conta da besteira que ele está fazendo. Ele diz, não faz sentido eu viver dessa forma, porque ele lembra de quem ele é filho. Ele fala assim, não faz sentido eu viver assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados têm comida na mesa, tem fartura de pão. Então eu vou voltar para casa. E ele ensaia um discurso, ensaia um pedido de desculpas, um pedido de perdão. E é interessante que o texto, quando ele vai descrevendo o regresso do filho pródigo, o texto diz que vinha ele ainda longe. É como se fosse uma caminhada sem muita pressa, uma caminhada um tanto quanto relutante, porque o caminho de arrependimento, por vezes, é um caminho difícil de ser trilhado, porque a gente tem que quebrar o próprio orgulho, reconhecer que errou. Vinha ele ainda longe, quando seu pai lhe avistou. E é interessante que essa descrição do filho pródigo regressando para casa, não há como a gente dissociar isso daquilo que a gente experimenta no nosso próprio coração. Essa relutância em tentar se certificar que realmente, será que realmente não existe jeito de viver no meio do chiqueiro? Em alguns momentos a gente faz assim, se agarra ao pecado e tenta verificar, se certificar se existe viabilidade para poder dar curso àquele tipo de vida. Por conta da vergonha, por conta de ter que quebrar o próprio orgulho. Só que ele vai lá, vai caminhando em direção à casa do pai. E ao avistar a casa do pai, a gente não vê aquela ansiedade de querer chegar logo, mas ele vinha ao longe. Só que o pai, quando verifica, quando avista o filho, o pai parte em direção a ele. E é interessante porque diz que o pai o avista ainda longe. Tem uma música que eu gosto muito, de um cantor chamado Estênio Márcio, que ele fala exatamente sobre essa parábola. E ele fala, fim de tarde no portão, a cabeça branca ao sereno. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Então ele descreve essa ideia de um pai cotidianamente olhando para o horizonte e esperando que o filho pudesse aparecer. Então, de repente, ele vê a silhueta do filho chegando no horizonte. E ele não aguenta esperar. Ele sai correndo em direção ao filho. E ele abraça o filho, agarra o filho começa a fazer o seu discurso. Quando a gente pensa em qualquer pai como um de nós, qualquer pai terreno, seria completamente justificável, antes de recebê-lo, antes de abraçá-lo, antes de trazê-lo para dentro de casa, dar uma boa bronca, repreendê-lo. Só que o pai tem pressa em perdoar. O pai não gasta tempo repreendendo o filho, porque ele viu o filho ao longe. E o pai, vendo o filho, ele vê não só a silhueta do filho, mas ele sabe o coração do filho, ele consegue verificar o arrependimento. E ele recebe o filho. Ele não só abraça o filho, mas o texto diz que ele beija o filho. E a palavra que é traduzida para a gente somente como beijar, no original é como se fosse beijar muito, repetidamente, de forma com muita ternura. É aquela coisa de você ficar agarrando a cria e beijando, e beijando, e beijando, e beijando, matando saudade do tempo de afastamento. Não é simplesmente aquela bitoquinha, né, que deu um beijinho no filho antes de dormir. Mas é um beijo de que alguém que está muito feliz de poder ter o seu filho de volta. Então, se por um lado a gente vê essa relutância do filho, talvez caminhando lentamente, no pai a gente vê esse transbordar de alegria. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a forma como o pai se comporta diante do filho, e a gente percebe a prontidão dele em perdoar, a gente começa a entender que
na nossa lógica, por vezes, parece que é um tanto incoerente. Pessoas que vivem uma vida extremamente dissoluta, de repente são alcançadas, tragadas por esse amor. O pai da parábola, ele não encontra paralelos nas relações humanas. Não existe uma palavra de repreensão. Existe abraço, existe roupa nova, existe anel no dedo, existe sandália nos pés, existe tragam um novilho morto, vamos matá-lo, vamos fazer um grande churrasco, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Então, quando a gente olha para esse amor desconcertante do pai, a gente começa a entender o porquê que todos estamos nivelados diante de Deus. Só que quando a gente atenta para um outro personagem que Cristo ele insere na história, a postura é um tanto quanto diferente. Enquanto esse transbordar de alegria, essa euforia, esse amor, essa atmosfera de amor estava envolvendo o filho pródigo, de repente o filho mais velho aparece na história. E o filho mais velho, ele não simplesmente aparece, mas é registrado que o filho mais velho ele estava no campo. Ele estava lá, trabalhando duro, investindo nos interesses do pai, gastando as suas energias, fazendo com que o interesse da família pudesse prosperar. E quando ele chega e percebe a festa, ele procura se inteirar do que está acontecendo. E quando dizem para ele o que está acontecendo, aí que ele não entra mesmo. Gente, que absurdo é esse? Esse camarada saiu, gastou uma boa parte do dinheiro da família e eu estou aqui trabalhando duro no campo. Estou aqui derramando suor, deixando meu sangue no campo. E esse camarada chegou agora, depois de ter esbanjado o dinheiro da nossa família, ele é recebido com uma festa. E quando a gente olha para essa indignação do filho mais velho, a gente percebe que essa indignação não é somente porque o filho mais novo gastou o dinheiro. Quando o pai vai conversar com ele, a gente entende um pouquinho da motivação, do descontentamento do filho mais velho. Ele se vira para o pai e diz: pai, eu estou esse tempo todo te servindo, nunca transgredi um mandamento seu, trabalhando duro aqui, e você nunca me deu nem um cabrito para poder festejar com meus amigos. Então, quando a gente ouve o discurso do filho mais velho, a gente percebe que a indignação dele não é simplesmente porque o filho mais novo gastou dinheiro, mas porque ele vai receber o mesmo tratamento que ele, que vinha trabalhando duro, iria receber, desfrutar do amor do pai, desfrutar dos bens da casa. Então a gente lembra do início do capítulo 15, quando nos é informado que os ouvintes de Cristo eram os publicanos e pecadores e os fariseus e escribas. Ou seja, aqueles que estavam mais dedicados na correta interpretação da lei, que jejuavam de forma intensa, que procuravam cumprir cada vírgula da lei, que estavam lá no campo, trabalhando duro, cuidando dos negócios do Pai, acreditando que dessa forma poderiam comprar o favor de Deus. E para esse aspecto, especialmente, é preciso que nós estejamos atentos, porque ainda que nós tenhamos a percepção de que nós nunca tivemos esse sentimento no nosso coração, Cristo aqui ele está falando para a gente de igreja. Eram os religiosos do seu tempo. Eram pessoas que estavam familiarizadas com as rotinas, com os sacrifícios do templo. Eram pessoas que estavam acostumadas com a lei. Eram pessoas que estavam empenhadas em adorar a Deus de forma correta.
Então, ainda que nós não tenhamos experimentado esse sentimento no nosso coração, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Porque o filho mais velho, ele não só fica indignado, mas quando ele inicia o seu discurso, ele diz: pai, esse teu filho aí chegou. Esse teu filho aí chegou e o Senhor vai matar o bezerro gordo. Então, ele não fala que meu irmão chegou, ele fala: esse teu filho aí chegou. Ele está negando o laço de fraternidade que ele tem com seu irmão. Isso é sério, porque no reino dos céus não existem primos. Ou todo mundo é filho, ou você está fora da família. Na primeira epístola de João, João diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar Deus a quem não viu. Então, quando a gente percebe esse comportamento do filho mais velho, de rechaçar qualquer laço de fraternidade com aquele que o pai chamou de filho, beijou, abraçou, então a gente percebe que isso tem uma raiz maligna. Negar a fraternidade, negar o reconhecimento dele como irmão. Se Deus o abraçou, se Deus o recebeu como filho, como poderemos nós dizer que essa conversão não é legítima? Que a chegada desse novo membro da família não é digna? Será que nós nos tornamos os juízes, os patrulheiros do reino dos céus e que nós dizemos quem deve ser ou não alvo da misericórdia? Será que nós nos tornamos mediadores da graça? Então, quando a gente percebe esse discurso do filho mais velho, é necessário que a gente entenda que todos nós, desde aquele que cometeu o pecado mais vil, desde o cristão, aquele que foi nascido na igreja, sobre todos nós recai aquilo que está dito pelo apóstolo Paulo: não há justo, um sequer. Todos nós pecamos. Não há quem busque o bem. Então, se hoje nós estamos próximos ao Senhor, se hoje nós desfrutamos das bênçãos de estar próximos ao Senhor, se hoje nós desfrutamos do privilégio de cultuarmos a Deus em comunidade, se hoje a palavra de Deus faz sentido para mim e para você, isso é tão somente fruto da graça. Não é resultado do nosso labor. Não é resultado do nosso exercício religioso. É porque Deus amorosamente nos trouxe. O filho mais velho, ele não entendia isso. Ele tentou transformar o pai num devedor seu. Ele queria se colocar como um credor do pai. Olha só, você deveria ter matado o bezerro para mim, para poder comemorar com meus amigos. Porque, afinal de contas, eu estou lá te servindo. Estou lá no campo trabalhando duramente. Eu estou gastando as minhas energias cuidando dos seus interesses. Então, eu devo ser privilegiado. Só que o pai, amorosamente, ele fala assim: olha só, você não está entendendo. A nossa relação não se dá porque você faz e eu te pago. Tudo que é meu é seu. A coisa se dá mediante graça. A coisa não se dá mediante esforço. Não há nada que o filho mais velho possa fazer que vai lhe tornar mais digno do amor do pai, que vai lhe tornar mais digno de receber bênçãos do pai. Então, quando a gente atenta para o que Cristo está comunicando na parábola, a gente percebe que ele está falando para pessoas que estão completamente afastadas da preocupação com religião, da relação com Deus, e ele está falando para aqueles que estão dentro dos templos, em contato com a palavra, estudando a lei, participando da adoração. Porque quando a gente entende essa percepção da parábola, nós somos levados à seguinte conclusão: nem o filho mais novo, nem o filho mais velho conheciam verdadeiramente o pai. E chegando a essa conclusão, nós percebemos que a situação do filho mais velho era ainda pior, porque ele não conhecia o pai estando dentro de casa. Então existe um grande perigo
em nós nos acostumarmos com a religiosidade, nos acostumarmos com um calendário religioso, de participarmos dos cultos dominicalmente, de ensinarmos na escola bíblica dominical, de pregarmos a palavra ocupando um púlpito como esse, e desconsiderando o fato que isso se dá simplesmente mediante graça. Não existe nada que nós possamos fazer para que nós nos tornemos filhos prediletos do Pai. Tudo isso se dá mediante a graça. Porque perder isso de perspectiva é correr o risco de caminhar por essa existência com o ledo engano de que nós estamos desfrutando do amor do Pai, agradando o Pai, sem, na verdade, nunca tê-lo conhecido de fato. Só que, como eu falei, nesse texto, o que deve nos chamar mais a atenção são os personagens principais, são os elementos que Cristo vai inserindo na história, porque tudo isso é deliberadamente, cuidadosamente pensado, inserido, para nos comunicar verdades celestiais. E quando a gente pensa sobre o papel do Pai, sobre quem era o Pai na história, e a gente começa a analisar tudo aquilo que ele fez, nós percebemos que é um Pai muito diferente, principalmente para aqueles dias. Principalmente num contexto que, como eu falei, era extremamente patriarcal. As pessoas respeitavam a autoridade do pai, dentro do contexto judaico, com muito temor. Existia uma autoridade divina sobre a figura do pai. O pai abençoava os seus filhos. Então, essa mentalidade, essa leitura, essa cosmovisão era muito forte. Só que quando a gente olha para as atitudes adotadas por esse pai na parábola, a gente se dá conta que esse pai, mesmo quando ele ouve do seu filho mais novo, pai, me dá aquilo que me cabe na herança, me dá a minha parte, me deixa embora viver do jeito que eu quero. Esse pai, ele não só deixa de mostrar indignação, mas ele consente. Mesmo depois tendo que experimentar a dor que ele experimentou vendo seu filho vivendo afastado dele. Mas ele consente com isso. E pela descrição do texto, a gente percebe que esse pai passava cotidianamente momentos olhando pelo portão, olhando de fora da propriedade, esperando que o filho aparecesse. E quando o filho aparece, ele não só perdoa o filho, ele não espera o filho chegar, ele sai em disparada em direção ao filho. E quando a gente olha essa descrição, esse detalhe inserido por Cristo na história, a gente também precisa considerar isso, porque quando ele diz que aquele homem, aquele senhor sai em disparada, sai correndo para poder encontrar o filho, é porque ele está tendo um comportamento atípico. Um homem, um senhor respeitável, rico, naquelas circunstâncias ele jamais correria, porque não era honroso por um homem correr em direção a outra pessoa. Mas ele quebra as convenções sociais. Ele sai em disparada em direção ao seu filho, e ele agarra, e o beija muito, o beija repetidamente. Ele se esvazia de si mesmo. A gente começa a entender o que está descrito lá em Filipenses, que esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo. Então ele não está preocupado com as convenções sociais, mas ele dispara em direção ao seu filho, o agarra e o beija. Ele quer ter certeza que seu filho está sendo bem acolhido. Ele não deixa espaço para repreensão, não deixa espaço para o arrependimento relutante. Quando ele vê o arrependimento, ele vai lá e busca seu filho e o traz de volta. E aquele pai, ele não só faz isso, ele não vai só em busca do filho pródigo, do filho perdido. Eu não sei se os irmãos prestam atenção no detalhe, mas ele também sai de casa para poder buscar o filho mais velho. Então, nessa parábola, Jesus Cristo ele está mostrando ser extremamente misericordioso com os publicanos e pecadores, mas ele também está mostrando ser extremamente misericordioso com os escribas e fariseus, com os religiosos de seus dias, porque ele sai de casa e vai até lá para poder conversar com o filho mais velho.
ele vai estender a sua mão de amor também para o filho mais velho. Ele vai explicar para o filho mais velho qual é a dinâmica do reino. Ele explica: filho, você está o tempo todo comigo, tudo que é meu é seu, mas esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então, a gente percebe que Deus é extremamente amoroso e paciente, mesmo com os escribas e fariseus que estavam ali escutando o que ele estava falando e criticando pelo fato dele acolher pecadores, que estavam à espreita, sempre buscando oportunidade para poder tentar pescar algum deslize de Jesus Cristo. Mas, mesmo para esses, Jesus Cristo se mostra extremamente amoroso e estende a mão de misericórdia. Diz: filho, vem para cá. Vamos cuidar daqueles que estão perdidos. Vamos se alegrar com aqueles que estão voltando para casa. Quando a gente começa a pensar sobre a relação do pai dessa história, tanto com o filho pródigo quanto com o filho mais velho, a gente começa a entender que pródigo, na verdade, é o pai. A palavra pródigo, eu não sei quantos, né, já tiveram a curiosidade de verificar o significado, mas diz que é aquele que é generoso em dar, aquele que é liberal, aquele que é magnânimo, aquele que esbanja muito. E a gente percebe que o pai demonstra muita prodigalidade na sua relação com seus filhos. Ele não mede o amor que ele está dispensando, tanto ao mais novo, que foi embora gastar tudo, quanto ao mais velho, que está vivendo com ele dentro de casa, mas não conhece a sua natureza, não conhece o seu caráter, não sabe que tipo de pai ele tem. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente vai entendendo que quando o pai ele sai em disparada, ele agarra o filho mais novo, ele vai atrás do filho mais velho, a gente vai percebendo que existe um amor que está sendo enfatizado por Cristo, que é o amor que ele queria demonstrar para aqueles dois grupos para os quais ele estava falando, mas é o amor que ele quer demonstrar para toda a igreja ao longo da história. Porque apesar de isso ter sido tão cuidadosamente explicado por Cristo, eu e você, por vezes, a gente pode incorrer num papel ou no outro. Seja se portando como aquele que quer se fazer surdo para a voz de Deus e em algumas áreas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, em algumas épocas da nossa existência, viver como se o Pai não mais existisse e tomar atitudes de acordo com o nosso próprio julgamento, contra o nosso próprio juízo. Ainda que a gente sinta a barriga apertando de fome, vendo que a gente está se nutrindo daquilo que não vai saciar. Por vezes a gente entra nessa capa do filho pródigo. Ou em outros momentos a gente é capaz de se indignar quando um irmão que às vezes tem um histórico, um passado não muito louvável, mas passa a adquirir destaque no serviço ao Senhor, sendo usado por Deus na obra, sendo acolhido por uma comunidade de fé. E, no fundo, a gente pensa: mas como é que pode Deus estar cercando com tantas bênçãos alguém que teve um passado tão desprezível, tão condenável, e eu estou aqui trabalhando, servindo fielmente, e comigo nada dá certo? Então é necessário que a gente lembre que não é o nosso labor que compra o favor de Deus. A gente olha para a história e verifica o abraço apertado do pai, a forma amorosa como ele beijou o filho, e a gente começa a pensar que na nossa relação com Deus, ele também selou o amor dele por cada um de nós com um beijo inesquecível. Alguns teólogos descrevem esse beijo
dizendo que quando Deus veio atrás de nós, através dos pés de Cristo, colocando seu próprio Filho na cruz, houve um beijo, sim, mas entre a justiça e a graça do Senhor. Ele saciou a sua justiça porque nós éramos condenáveis, porque nós cometemos um pecado, assumimos uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Mas Ele satisfez aquela ira em si mesmo, na pessoa do seu Filho. Então, se hoje, no seu coração, resta alguma dúvida sobre o amor de Deus pela sua vida, seja porque você está vivendo um momento do filho mais novo ou do filho mais velho, lembre-se que Deus te deu um beijo que ficou marcado na cruz e que marcou toda a história. E esse beijo foi para poder deixar de forma indiscutível que o amor que Ele tem por mim e por você é um amor irremediável, que não pode ser retirado, que não pode ser contestado, porque Deus não se arrepende. Se Ele te chamou de filho, você é filho. Se Ele te trouxe para junto de si, creia nesse amor. Creia nesse amor. Então, nós não precisamos ficar trabalhando no campo, acreditando que com isso compraremos o favor de Deus, nem precisamos viver nossas vidas como zelador de chiqueiro. Ele tem algo muito mais abundante para todos os seus. A gente não precisa comprar isso. Isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus Santo, nós olhamos, Deus, para nossas próprias vidas e, por vezes, Deus, identificamos de forma muito clara, apesar da forma amorosa, didática, que o Senhor descreveu, demonstrou o teu amor por cada um de nós, nós percebemos como somos velozes, Deus, em perder, Deus, de perspectiva esse amor. As circunstâncias, as adversidades, as provações, as tentações desse mundo, Deus, podem ser muito eloquentes, Deus, em fazer-nos acreditar em outra história que não seja essa. Então, Deus, nós te pedimos que as verdades, Deus, contidas nessa parábola possam ser aplicadas poderosamente em nossas vidas. Deus, que nós não venhamos a cair, Deus, no engano de acreditar que existe viabilidade em viver como zelador de chiqueiro, ou acreditar, Deus, na mentira de que o nosso trabalho duro, o nosso esforço pode comprar o teu amor. Deus Santo, que a cruz de Cristo ela possa ser ampliada a cada dia, Deus, que nós venhamos a caminhar ao teu lado. Que nós possamos ser gratos, Senhor, por essa obra majestosa, misericordiosa, realizada em nosso favor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que quebrou as convenções, Deus, que regiam a religiosidade. O profeta Isaías declara o quanto isso era escandaloso, dizendo que nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele confiam. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não está assentado no silêncio, exigindo sacrifícios, Deus, irracionais dos teus seguidores, daqueles que creem no Senhor. Mas o Senhor gritou na cruz, Senhor. Gritou na cruz de forma muito eloquente o tamanho do teu amor. Deus amado, eu te peço que nas nossas vidas, Senhor, possa estar impressa de forma muito clara, Deus, por todos os nossos dias,
essa certeza, Deus, que isso jamais, Senhor, venha empalidecer diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te oramos. Amém, Senhor.